É muito bom saber que nós temos um Deus lá no céu. Um Deus que perdoa os nossos pecados. É muito bom saber que nós temos um Deus que está nos assistindo, que está nos vendo. É muito bom saber que quando nós precisamos, quando nós estamos em apuros, aflições, a gente tem um Pai que está olhando para a gente. Que quando você vai para o secreto e começa a falar com Ele, às vezes você vai tão triste e você sai renovado. Sabe por quê? Porque esse Deus maravilhoso enviou o seu Filho Jesus aqui na terra por amor a mim, por amor a você, para te salvar, para te libertar, para te transformar, para te tornar livre. É muito bom saber que nós temos um Deus que não desiste de nós, que Ele confia em nós, acredita em nós. Olha, quantas vezes nós caímos, tropeçamos, quantas vezes até mesmo nós negamos o nome do Senhor, dizemos não para o chamado, o propósito, e mesmo assim Ele não desiste de nós. É tão bom saber que esse Deus, Ele é insistente, Ele é encorajador, Ele é um Deus Pai que nos ama incondicionalmente. Pode uma mãe abandonar, afastar do filho, dizer não para o filho, dar as costas. Mas Deus, não, Ele não nos abandona. Pode uma mãe esquecer do filho, mas Deus não esquece de você. É tão bom saber de tudo isso, da bondade, do amor do Senhor, da misericórdia, porque Ele é tão misericordioso e nós precisamos tanto aprender isso com o nosso Jesus. Mas tudo isso teve um preço de sangue. A salvação do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas resultou o sacrifício na cruz do Calvário. Preço caro. Resultou o sangue escorrendo sobre si. Rejeição. O tema do nosso devocional de hoje: o amor de Deus te achou. O amor de Deus me achou. O amor de Deus achou você. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, vai retratar sobre o sacrifício do Messias. O mesmo está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, que vai também falar sobre o sacrifício, a morte de Jesus. Alguns anos atrás, eu comecei a estudar sobre Jesus. Eu comecei a ler cada versículo, tudo que ele passou. Sabe, a cada detalhe que ele passou. Desde o início do seu ministério, desde Judas traindo, quando ele chegou até Pilatos, quando seus próprios irmãos, as pessoas que andavam com ele, quem sabe que talvez até aquelas que ele ajudou, fez milagre, foi os mesmos que o abandonou, que o desprezou. Em Mateus 27, no Evangelho de Mateus 27, vai dizer que ele foi cuspido, humilhado, dividiram as suas vestes. Ele pediu água, deu vinagre a ele. Despiram Jesus, despiram ele. Colocou nele uma coroa de espinho. É tanta coisa ruim que fizeram com o nosso Jesus.
E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ler tudo aquilo, sabe? É como que eu estava lá assistindo tudo. Eu comecei a sentir, sabe? É como se você estivesse ali assistindo. Eu comecei a sentir aquilo, como se eu estivesse assistindo tudo que Jesus estava passando. E eu comecei a chorar. Eu lembro que eu estava na minha cama e eu não parava de chorar. Sabe? Tudo que Jesus passou por nós foi tanto amor. E mesmo assim nós somos filhos. Às vezes a gente nega Jesus. A gente diz não ao nosso chamado. A gente fala que está cansado quando, na verdade, Ele está querendo que a gente aproxima mais dEle. Quantas vezes Ele tem nos despertado de madrugada, a gente fala assim, perdi o sono. Não é perder o sono, é Jesus te despertando. Olhe tudo que Ele passou. Shalom Adonai. Diz assim, Isaías, o profeta messiânico, capítulo 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tem carregado nossas tristezas e levado as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingidos, ferido de Deus e afligido. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Foi por nós, gente. Foi simplesmente por mim e por você. Ele foi castigado, o castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. E pelas suas pisaduras, nós somos curados. E pelas suas feridas, e pelos seus açoites, e pela sua morte na cruz, nós fomos restaurados, libertos, curados. Aleluias. Sabe o que mais me chama a atenção de tudo que aconteceu com Jesus? Foi a reação dele. Durante o processo da crucificação, o Senhor Jesus pouco falou. Ele praticamente ficou calado. Teve um momento quando chegaram, levaram Jesus até Pilatos e falou assim, você não vai falar nada. Estão levantando contra você. Você não vai dizer nada. Ele simplesmente calou. Mas, nos poucos momentos que nós percebemos que ele ficou calado, ele orou por aqueles que o mataram. Das poucas vezes que ele falou, ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Olha como que colocaram Jesus. Tiveram até a chance de tirar, de não poder crucificar ele. Mas mesmo assim, os próprios judeus queriam, solta Barrabás. Mas nós queremos ele. Quem é o nosso rei? Não é ele. Olha, os próprios judeus. Que o nosso rei é César, único é César. Quantas vezes nós negamos o Senhor? E tudo que Ele fez foi por mim e por você na cruz do Calvário. Foi tanto amor incondicional. O Senhor conheceu as dores. Ele soube o que foi dor física, cansaço, enfrentou o calor no deserto. Um forte calor no deserto. Ele foi contrariado, traído, humilhado. Tudo isso para levar nossas dores, nossas limitações, nossas doenças e, sobretudo, veio a morrer.
Aqueles que observaram a crucificação, os consideraram o nosso Senhor amaldiçoado por Deus, mas a grande verdade é que essa maldição era nossa. Porque Ele nos concedeu a salvação e a paz. Jesus, Ele foi dilacerado na cruz. Além disso, Ele foi torturado pelos romanos e pelos judeus, que insultaram e o envergonharam. Ele não insultou. Ele não amaldiçoou. Ele não blasfemou. O silêncio de Jesus, eu acho linda essa frase, eu fiz questão de escrever. O silêncio de Jesus também é uma expressão do seu amor. Ele simplesmente se calou, porque era propósito de Deus de permitir a cruz, para poder nós estarmos aqui hoje. Somos livres por Jesus. Nós temos direito à salvação porque Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele te ama muito. Se você tem sido transformado diariamente, passou por transições da vida, talvez você passou por um passado terrível, foi liberto, livre, você hoje tem um nome. Não é verdade? Muitas pessoas já passaram por tantas coisas, hoje a pessoa é honrada. Assim como eu, o Senhor me fez de criatura, a filha, herdeira dos céus. É por causa que o amor te achou. É por causa da morte na cruz. Nós precisamos refletir sobre tudo que o Senhor passou por nós. E quando Ele estava lá, prestes a entregar o seu Espírito, Ele viu tudo aquilo que as pessoas fizeram com Ele. E Ele diz: Pai, perdoa-os. Ele não sabe o que faz, eles não sabem. E dentro daquele, os dois ladrões que estavam com Ele, um teve direito à salvação. O outro não teve simplesmente porque não quis. Mas se ele quisesse, se ele aceitasse, ele teria. Nós precisamos aceitar o nosso Senhor, Salvador da nossa vida, e renunciar. Porque o verdadeiro evangelho é renúncia, é mudança de vida. E esse amor que nós temos direito, através do amor de Jesus, da morte na cruz do Calvário, esse amor que nos amou primeiro, que nós venhamos levar para as outras pessoas. Porque tudo que Jesus passou aqui na terra foi por um propósito. E um deles é levar a salvação. Ele nos trouxe a salvação. E que eu e você venha ser discípulos do Senhor, como Ele mesmo disse: ide fazer discípulos. Pregar o Evangelho a toda criatura, mostrar às pessoas, falar o quanto Ele nos ama, o quanto o seu sangue nos fez livre, teve um grande propósito na nossa vida. Se você não leu ainda sobre Jesus, a morte dele, Evangelho de Mateus 27, tira um tempo e reflete. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que você venha ser transformado, liberto. Porque Jesus, Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama como ninguém te ama. Você pode ter certeza disso. Um abraço fraternal. Deus te abençoe.